conseguir tempo para tudo que a gente quer fazer tem se tornado cada vez mais difícil, né? Parece que o dia não tem o número suficiente de horas que precisamos. Quando a gente vê, acabou o dia e ainda ficou um monte de coisa por fazer. É bem assim, né? E quando você tem filho, então? A missão fica ainda mais difícil. Para te ajudar a organizar tudo isso e conseguir cumprir as metas diárias, estamos recebendo aqui no estúdio a assistente pessoal Tatiana Flores. Tudo bem, Tati? Tudo bem, bom dia. Obrigada pela sua presença. É um assunto aí que eu acho que todo mundo tem interesse em saber, né? Quem nunca percebeu que passou o dia inteiro e falou, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e acabou o dia. É bem assim, né, Tati? A gente percebe isso nas pessoas. É bem assim. E quando a gente percebe isso, é porque o quê? A nossa rotina está desorganizada. Tá tudo bagunçado, né? Tá tudo bagunçado. Porque senão você conseguiria fazer tudo. E como é que a gente percebe quando a rotina tá bagunçada mesmo? É quando a gente chega nesse ponto que acabou o dia e não deu tempo de fazer um monte de coisa? Exatamente. É quando falta horas no nosso dia. Que a gente vê que sobrou coisas para fazer e a gente não conseguiu dar conta. E como é que a gente faz para definir, né? O ideal é definir prioridades, então, do que a gente tem que fazer no dia a dia? Exatamente. O ideal é a gente fazer um planejamento, mas que esse planejamento não seja diário, seja semanal. Então, no domingo à noite, sentar, ou individual, ou quem compartilha a casa com você, e separar tudo que você tem para fazer pessoalmente e profissionalmente. Separar que você diz é, de repente, escrever realmente no Exatamente, papel. é escrever, é fazer o seu planejamento. Quais são as tarefas que você já tem programadas para aquela semana, até de pagamentos também, pessoais, tudo. E separar para essa semana o que você tem para fazer. E por dias. Porque aí você consegue ver o que você não conseguiu fazer naquele dia. Se sobrou tempo, você pode antecipar do próximo dia. E de repente até o que tem urgência, no caso de contas que você falou. Tem a data que vence. Exatamente. Então você coloca ali a prioridade na segunda-feira. De repente um médico você consegue marcar para quarta e ali vai Exatamente, organizando, você já vai organizando. Por exemplo, o médico da quarta, se sobrou tempo na segunda, por que não antecipar? Para não, de repente, aparecer algum imprevisto, você consiga dar conta. Exatamente, porque tem também os imprevistos, a gente tem que contar com eles. Exatamente. Né? E a gente está falando da rotina em casa, né? Mas tem também no trabalho, que às vezes as pessoas se desorganizam ali e quando vê, acabou o tempo do trabalho, está indo embora, mas deixou muita coisa para trás. Isso acontece muito também, né, Tati? Muito. No trabalho, eu acho que a gente tem que aprender muito a dizer não. Porque às vezes a gente acaba assumindo coisas e responsabilidades que não são nossas. E aí, o que acontece? O que realmente era a nossa responsabilidade? A gente acaba não fazendo, não consegue fazer, e o que a gente acaba fazendo o que não era a nossa responsabilidade. E isso acaba atrapalhando no planejamento que você já tinha feito e não consegue dar conta. Aí você tem essa sensação de que não consegue fazer. Eu acho que também no caso de dizer não e também delegar funções, né? Tentar passar para alguém alguma coisa que não seja, de repente, do seu trabalho, né? Exatamente. Que isso vai te ajudar. A Tati trouxe uma lousinha aqui para tentar explicar pra gente na prática, que é sempre mais fácil, né, gente? A gente sempre tenta mostrar. Vamos lá, Tati, pra gente dar uma olhadinha? Que eu acho que na prática é muito mais fácil. Ela já falou ali que o ideal é você escrever alguma coisa, né? No domingo ali, de repente com o marido ou com quem divide a casa com você, as prioridades. E como é que a gente deveria fazer isso na prática, Isso. Tati? Eu uso um sistema que se chama Bullet Journal, tá? Ele é um sistema que ele é usado muito fora do Brasil, mas algumas pessoas aqui no Brasil já estão utilizando. Tá. Então, você vai determinar suas tarefas. Então, tudo que for tarefa, você vai colocar assim. E eu separo por cores. Então, tudo que for profissional, você pode usar o vermelho. Tudo que for pessoal, você usa o azul. Que aí só de bater o olho, você já sabe se é compromisso de trabalho, exatamente. Se é de casa. Tá. Quando a tarefa está concluída, você coloca concluída E assinala um X. Isso, e assinala o X. Quando a tarefa foi transferida, você não conseguiu fazer ela naquele dia, você põe uma tarefa para o próximo dia. Quando é importante, é prioridade para aquele dia, você põe um asterisco. Então, por exemplo, hoje, no dia 1/6. E aí você tinha que o quê? Marcar o médico. Marcar médico. Aí, gente, é para começar o mês, primeiro dia do mês aí já se organizando, né? Hoje é um bom dia para isso, né, Tati? Isso. Enviar a planilha. Que aí já é alguma coisa de trabalho. Isso, porque você pode misturar. Se você tiver as cores, você consegue bater o olho no seu horário. E colocando. Enviar planilhas, marcar médico. E aí, por exemplo, você não conseguiu marcar o médico. Aí você vai fazer o quê?
transferiu para o próximo dia. Tá, aí quando você fizer o dia 2, ele vai aparecer ali de novo. Ele vai aparecer. Porque você fez o planejamento semanal, só que no final do seu dia você já programa o próximo dia. Tudo que você não conseguiu fazer naquele dia, você já programa para o próximo. E o que você já conseguiu antecipar, você já tira daquele dia que você... Isso. O bom do Bullet é que ele funciona também como agenda, só que a agenda, ela já tem os dias pré-determinados. Com o Bullet, você pode usar do seu jeito. Então, você não fica com aquela sensação de que passou vários dias em branco e você não fez nada. Isso é ruim também, né? É uma sensação ruim. E lá você consegue colocar tudo. Se você tem uma reunião de trabalho, no próximo dia 1 você já coloca, porque ele é um caderno. Então, você vai seguindo ele no dia a dia e não fica papelzinho separado e você acaba perdendo esses papéis que você anota. Legal. Então, no domingo, o ideal é já fazer até a sexta-feira. Já deixa pronto de segunda a sexta. Isso, exato. E aí, todo dia você vai lá e arruma. Ou vai transferir para o dia seguinte o compromisso, ou você vai fazer o X quando você já tiver concluído. Ou o asterisco, se for realmente importante. Se for importante, lembrar ali no dia seguinte. Para visualizar, já que é importante. É muito bacana. Muitas vezes escrever as coisas a gente acaba facilitando a organizar, né, Tati? A gente percebe isso. E agora a gente vai conhecer mulheres que optaram por não voltar ao ambiente empresarial depois dos filhos. Acontece isso com muita gente, viu? Mas que mesmo dentro de casa precisam se organizar para serem mães e empreendedoras. O escritório da Carol é dentro de casa, dividido com as 2 filhas. E a rotina de trabalho é assim, junto com a rotina de mãe. Não é uma tarefa fácil, não. Principalmente quando o assunto é organização. É um pouquinho de cada vez, tentando, criar uma rotina, se organizar e fazer o que é prioridade no momento. Então, agora é prioridade cuidar delas. Então, nesse momento da manhã eu vou cuidar delas. Agora é prioridade de trabalhar, então desliga uma chave e liga a outra. E vai tentando encontrar um equilíbrio, né? E quando as crianças estão em casa, fica difícil mesmo focar completamente no trabalho. A mamãe é bastante solicitada, até na hora da entrevista. Sempre assim, Tetê sempre pede, né, Tetê? Uma frutinha. Então, eu falo que quando a gente está trabalhando aqui em casa, nunca a gente consegue fazer uma coisa que a gente tem que ter muito foco. Tem que ser trabalhos que a gente consiga fazer. Então, responder um e-mail, responder mensagem do cliente de uma forma mais tranquila, porque nunca é uma coisa que você consiga ficar concentrada, né? Eu ia falar mais de 1 hora, mas é mentira, mais de 10 minutos, porque toda hora elas estão precisando, né? A gente está aqui, a gente é referência, então não tem jeito. Mas Carol não se arrepende da decisão de trabalhar mais perto das meninas. Ela era atriz e tinha uma rotina muito puxada de ensaios e viagens. O nascimento das filhas trouxe uma nova visão de vida e também uma nova profissão. Hoje ela é doula e trabalha só com assuntos relacionados à maternidade. Hoje eu consigo fazer isso de uma forma já mais fluida, né? E também porque elas estão maiores, claro, quando você tem um bebê pequeno é mais difícil. Então, para as mães que estão aí, tenham paciência, que vai maturando uma ideia, arranje pessoas que possam te ajudar, porque é possível, apesar de ser difícil, é possível sim, e vale muito a pena, né? Uma pesquisa apontou que em 85% das empresas brasileiras, menos da metade das mulheres que saem de licença maternidade acabam não retornando à vida profissional. E muitas dessas mães, que acabam ficando mais tempo com o filho e depois não conseguem retornar ao mercado de trabalho, estão apostando no empreendedorismo. Assim como a Carol, que aliou o trabalho e a rotina com as filhas, também dentro de casa. Mas o grande problema de empreender é realmente se organizar, planejar e ver se a ideia tem potencial. Dani também se tornou dona do próprio negócio depois da maternidade. E hoje, ela auxilia outras mamães que sonham com horários mais flexíveis para se dedicarem aos filhos. Hoje a gente tem 67 milhões de mães no Brasil e a gente percebe que 68% das mães começam a empreender depois da maternidade, né? Porque voltar para o mercado após a maternidade é uma coisa muito complexa. A gente precisa de flexibilidade, né? A gente precisa de algumas coisas que fazem com que a gente vá para um caminho natural do empreendedorismo. Ela promove encontros e palestras para mostrar os casos que já deram certo a pessoas que estão no início do caminho para empreender. Não é fácil, por isso que a gente precisa de 2 redes importantes. A rede de apoio à família, muito importante nesse circuito, muito importante.
E a outra rede importante é a rede de outras empreendedoras, né? Você se conectá-las, trocar ideia, barganhar produto, fazer feira junto, trocar experiência. Então são redes que são importantes. Dá para fazer, mas não é fácil, mas se estiver junto, facilita. Tá aí, né, Tati? Uma opção que deu certo, né? E é possível conciliar a agenda do adulto com a criança, no caso da mãe com o filho? Sim, é possível, mas tem que ter rotina. Se a criança tiver o horário de acordar, de comer, de dormir, facilita muito para ela entrar na rotina do adulto. Porque aí a mãe consegue se planejar também para ter os horários dela livre, para poder fazer o que ela quiser fazer e se dedicar no que ela precisa fazer. E a criança tem a rotina dela para também ter um momento dela com a mãe, com o pai, com a família. Poder curtir também e lazer também, que é importante, né, Tati? Aconteceu isso com você, né? Muitas mães fazem isso. Quando tem o filho, acabam se dedicando ao filho e saem do ambiente de trabalho e fazem alguma coisa em casa, né? Aconteceu isso com você, não foi, Tati? Isso. Foi depois da minha licença maternidade, eu saí do mercado de trabalho. E depois de um período só com o meu filho, eu resolvi empreender e montar o meu próprio negócio. E deu certo ali, a coisa da casa com o filho e o trabalho. Sim, com rotina, sempre com rotina. Tem que ser sempre com rotina senão... e fazendo essa tabela aí, né? Esse planejamento que você mostrou pra gente agora aqui na lousa, exatamente, né? Que também é importante. Ô, Tati, a gente tá ao vivo também pelo Facebook e tem uma perguntinha que veio por lá, pelo live do Face. Vamos dar uma olhadinha? Não é bem uma pergunta, é um comentário. Vamos ver se a gente consegue. A Tatiane Santos, bom dia. Agora sou dona de casa, não trabalho fora e não tenho tempo para mim. Limpo a casa o dia todo, a hora que eu vejo já é hora de fazer o jantar, não aguento mais. Isso acontece muito pela falta de planejamento, né? É bem o que a gente falou. A mulher não trabalha fora, mas tem o trabalho de casa, que também demanda tempo, né? Sim, é preciso também ter rotina no trabalho de casa. Uma dica para ela seria o quê? Ela fazer uma rotina do que ela vai limpar a cada dia. Se na segunda ela vai limpar só os quartos, na terça ela vai limpar a sala. Se ela tiver essa rotina, tanto dos serviços domésticos, ela consegue ter o tempo livre dela para poder também fazer outras coisas. Ou fazer comida só um dia na semana, 2 dias na semana. Com isso, ela consegue equilibrar o tempo dela também. E nessas tarefas que a gente denomina, que a gente coloca ali, o ideal é colocar o horário também, o período, no caso, durante 1 hora eu vou estar fazendo isso. Sim. É o ideal colocar o período também, isso, Tati? Isso ajuda? É o ideal. O ideal é colocar, eu vou fazer isso durante 1 hora. Até nesse caso da dona de casa, né, que você falou, para organizar. Eu vou limpar o quarto na quarta-feira, mas colocar um período. Sim, no período da tarde eu vou só me dedicar à limpeza dos quartos, por exemplo. Na parte da manhã eu só vou fazer a comida, já vou deixar a comida do almoço e da janta pronto. Que aí ela já não tem que parar depois que acabou de fazer a limpeza dos quartos, tem que fazer a janta de novo e voltar para a cozinha que já estava limpa. Então tudo é uma rotina para poder se encaixar e ficar mais fácil. Sim, sem dúvida. E o fim de semana também se torna uma opção para desafogar um pouco a agenda do dia a dia? Por exemplo, no domingo, a dona de casa se dedicar a fazer um feijão. Cozinha bastante e coloca em vários potinhos no freezer e deixa congelado. Já é uma coisa a menos para fazer segunda a sexta? Isso ajuda também? Sim, ajuda. Na verdade, vai do planejamento de cada um. Se ela quiser ter o domingo livre para ela curtir com a família, ela pode se planejar para isso. Se ela fizer, por exemplo, em outro dia o feijão. Certo. Vai do planejamento de cada um. Se ela quiser passar o domingo de manhã fazendo o feijão para ela desafogar durante a semana, é uma opção para ela. Tá certo. O negócio é planejar, então, colocar no papel ali que tudo fica mais fácil, né? Exatamente. Aí desata esse nó que a gente acha que, meu Deus, e agora? Por onde eu começo, né? Mais ou menos a sensação é essa. Bom, Tati, obrigada pela sua presença. Conversei com a Tatiana Flores, que é assistente pessoal. Obrigada, viu, Tati? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, boa tarde para você.